Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Josivan mais uma vez. Eu vou fazer uma demonstração aqui de um conteúdo para vocês, para poder ajudar vocês na disciplina. Deixa eu só ver aqui. Isso. E depois eu vou passar umas perguntas que eu já fiz ali, já coloquei. E a gente vai tentar resolver essas questões aí. Então, aqui eu tinha explicado em aula, eu vou fazer um resumo de alguns materiais que eu passei em aula. Então, vou fazer um resumo bem rápido, tá? O vídeo tem que ser bem dinâmico. Então, aqui a gente tinha visto o seguinte, né? São vários profissionais de TI que estão envolvidos no desenvolvimento do software. E o que que acontece? Eles não são, né, obrigados a entender de negócio, pelo menos ali na teoria, né? E muitos têm ali uma profissão, uma certa tarefa que realmente não exige que eles saibam de negócio. Mas agora outros profissionais já necessitam, né? Como é o caso do analista de negócio. Então, a tratativa aí com o cliente de software, ela é muito complicada. Porque do outro lado também, o cliente não necessita saber, né, sobre software. Então ele tem uma necessidade, ele tem o trabalho dele, o conhecimento da área dele e ele não sabe como passar isso em termos de software. Então aqui, ó, é uma ilustração de como o cliente explicou que queria um balanço aí pro filho dele. Então o cliente explicou assim, então não faz muito sentido, né? Um balanço aqui com 3 lugares, né? Dessa forma aqui, a criança não vai conseguir brincar direito. Então fica complicado. E aí o líder do projeto entendeu assim. E essa é a forma que não tem, né, nem como executar aqui o balanço, né? Porque vai travar na árvore aqui, né? Depois veio o analista e desenvolveu o projeto solucionando dessa forma, cortando a árvore para que o balanço pudesse passar e colocando, né, estruturas aqui para ajudar, né, galhos extras aqui. Isso aqui não vai rolar, não tem segurança nenhuma, né? Isso aqui é perigoso. Aí o programador foi lá e deu a forma dele de solucionar, né? Visou a segurança aqui, colocou dessa forma que não vai machucar a criança de certa forma, mas também ela não vai poder usufruir. Já o consultor de negócios, que é o vendedor, né? A pessoa que está mais voltada para oferecer soluções ao cliente ali, é realmente fazer o papo de vendedor. Ele ofereceu a forma, né, brilhando aqui, né? Ofereceu dessa forma. Já o projeto, em questão de documentação, não tinha documentação, né? Documentação simplesmente não existia. As funcionalidades que foram instaladas, né? Então, são essas aqui, você pode ver que nenhuma. Como o cliente foi cobrado, né? Por esse serviço de muito mais qualidade do que o que ele teve. E como foi mantido? Não teve manutenção porque também não tinha documentação. E na verdade o que o cliente queria era isso aqui. Então, essa foi uma ilustração que eu passei em sala. Eu costumo relacionar isso aqui, né, com uma brincadeira que chama telefone sem fio. E geralmente eu dou um exemplo, né, de como se a pessoa aqui no início tivesse falado pincel. Isso aqui passou como pastel, né? E aí foi passando como outras palavras, né? E não chegou a ser aquilo que foi falado, né? Cada um ouviu da forma que queria. Então, esse é um exemplo de como não fazer. A gente precisa prestar bastante atenção no cliente para poder atendê-lo da forma correta. Aqui uma outra ilustração. Eu gosto bastante dessas coisas porque são exemplos bons para a gente entender, depois lembrar de forma divertida, né? Então, trazendo essa parte aí da diversão, da ilustração, talvez o aluno fixe mais, o aluno lembre melhor. Então, vem ali, né, uma analista falar com o programador, e ela fala, ó, o cliente quer um jogo para PC com uma bolinha vermelha e uns bloquinhos, né, e aí quando ela ia falar, o programador aqui no primeiro quadro aqui superior, né, à esquerda, fala, nem necessita me falar muito, eu já sei o que fazer. E aí interrompe, não deixa ela falar. E aí ele fica pensando ali, ó, ela vai pirar nesse jogo
mais uma noite sem dormir eu entrego. Passando a noite, no outro dia, ela vai conversar com ele, ele fala, ainda não fiz a segunda tela, mas a cobrinha já tem bastante bloquinhos. E mostra aqui a tela do software, né? Então, na verdade, ele queria um arcanoide, é o que ela falou, né? Então, ela achava que isso aqui seria um arcanoide, né? Porque tem os tijolinhos ali e a bolinha. Mas, na verdade, ele estava fazendo o jogo da cobrinha. E aí ele pergunta por que ela não disse antes. Mas, na verdade, se você prestar atenção, ele não deixou ela falar. Ele foi ali tomando a frente e foi fazendo por impulso. Então, esses problemas eles podem ser evitados com um bom planejamento do software, começando pelos requisitos. E como que eu vou escrever bons requisitos, né? Então, um bom engenheiro de requisitos, ou analista de sistemas que trabalha com essa parte de requisitos, deve converter as necessidades do cliente em requisitos claros, completos e objetivos. A gente precisa ver se ele é necessário, se é verificável, se é atingível, se é claro. Então, questão de necessidade, né? Se você tiver dúvida aqui quanto à existência de um requisito, você tem que ver qual é a pior coisa que pode acontecer se ele não for inserido. Se você não encontrar um motivo, o requisito é desnecessário. Então, verificável, né? Tem que ser passível de teste, né? Então, qual é o resultado de um valor de aceitação? O que você espera, né? Deve ter a possibilidade de ver saldo, né? Um exemplo de um requisito para ver saldo. Tente pensar em como você visualizaria esse saldo. Verifique se o saldo aparece, né? Pense ali na execução de cada etapa. Olha, eu tenho que colocar o cartão, isso é possível? Ah, é possível. Eu tenho que digitar uma senha, né? Também é possível essa questão de cadastro de senha, de ter a senha, tudo normal? Sim. É possível eu mostrar na tela para o usuário ou imprimir um documento para ele poder ver? Sim. Então você começa a ver que esse requisito que você almeja, ele é tangível, né? Então, se você, em algum momento, tentar fazer esses passos e você ver que você vai ter problemas, por algum motivo tornar impossível, então você não conseguiu verificar e esse requisito não vai ser possível de atingir, certo? Então, ó, deve finalizar com menos de 30 segundos, né? Então, pensa ali nas funcionalidades que vai ter para que essa que é a sua, né, esse requisito que você quer que satisfaça aconteça. E aí, leve em consideração o tempo de cada coisa, né? Então, tempo de transmissão, a localidade onde você está, qual é a taxa de transferência. E aí você começa a cronometrar e ver se é possível esse tempo que você almejou. Ver se é atingível, se é viável, né? Questão do orçamento, se está dentro do seu orçamento, se o seu prazo, né? Se você vai conseguir atingir o prazo, se é confortável, se é complicado, se pode ter algum imprevisto, né? É sempre uma boa prática colocar um tempo a mais, né, do que o prazo correto para você não correr riscos, né? Então colocar ali um tempo, né? De um tempo sobressalente, né? Para ser um tempo de segurança. Capacidade técnica da sua equipe, se você vai ter que contratar mais pessoas, se você tem a tecnologia necessária, os recursos. Então, tudo isso você tem que colocar no papel e ver antes de prometer para o cliente um preço e um tempo. Então, você vê se você tem realmente a capacidade, se você consegue fazer aquilo nos prazos e preços acordados. Se o requisito está claro, né? Então, expressar uma ideia única. Uma coisa que eu falo sempre para os alunos, né? Você vai escrever um documento, você vai documentar algo, você vai escrever, você escreve porque alguém vai ler. Então, você já tem que pensar nisso. Você escreve porque alguém vai ler, certo? Então, você pode pegar ali e fazer um trabalho em grupo com 4 ou 5 colegas, né? 3 colegas. Então, o que você escrever, não vai lá e fala, ó, aqui eu quis fazer isso, eu quis fazer dessa forma. Escreve e dá para a pessoa ir ler e pergunta, o que você entendeu no que eu escrevi? Se ela deu a resposta dela e não tem nada a ver com aquilo que você queria passar, é melhor você reescrever. E é legal você ver isso com mais de uma pessoa, né? Porque você pode ver, ó, essa pessoa entendeu assim, essa pessoa entendeu de outro jeito. Então, como que eu posso escrever de uma forma que todo mundo entenda aquilo que eu quero? Ó, um exemplo bom, né? Às vezes, isso acontece muito, infelizmente, né? Às vezes o aluno, ele ouve o professor falando e ele não dá muito crédito, né? Isso nos dias de hoje é muito comum, as pessoas não dão crédito, né, às coisas sérias, né? Então,
Às vezes o aluno fala assim, ah, não, mas isso pode ser diferente, isso não é assim, eu não concordo, né? Mas pensa no seguinte, para você entender essa questão de como, se você escreve algo e alguém não entende da forma que você queria, você deve escrever de novo. Imagina você comprando um livro. Você quer usar um livro ali para a faculdade e você vai comprar. E alguém escreveu aquele livro. Tem um autor, né? Tem um autor, tem uma editora que produziu e tal. Imagina que alguém ali escreveu. Você gostaria de um livro que, ao você comprar e você fosse ler, você tivesse que ficar ligando na editora para tirar dúvidas sobre o livro? Você ficar perguntando o que está escrito porque você não entendeu? Ou você ter que estar mandando e-mail para o autor? Imagina que você está aqui em São Paulo ou qualquer outro lugar e o autor está em outro país, né? Imagina o problema que é, a dificuldade que é ficar tentando contactar o autor, né? Isso é inviável, não pode ser, né? E como que o autor, ele quer vender o livro dele? Só para algumas pessoas? Só para quem entenda ali? Só para o público restrito? Não, ele quer vender para todo mundo. Então ele vai escrever de uma forma que seja acessível, né? Ele não vai escrever de uma forma difícil, né? De as pessoas entenderem. Ele vai escrever de forma clara e objetiva. Se ele partiu desse pressuposto e escreveu de forma clara e objetiva, você tem que tentar ler ali sozinho, né? Sem precisar do autor te ficar esclarecendo, você entender só pelo texto. Então, várias vezes ele tem que mudar o texto, corrigir, pedir para outras pessoas lerem no processo de desenvolvimento, até que ele escolha a forma adequada de escrever, né? E você, como um profissional, você não está fazendo um cursinho agora, né? Você está fazendo um curso superior, você está estudando para ser um profissional. Você tem que tomar cuidado com a forma que você escreve. E você tem que tomar cuidado como vão interpretar aquilo que você escreveu. Então você tem sim que se preocupar e pedir para várias pessoas lerem o que você está escrevendo antes de você definir, ó, essa forma que eu vou publicar esse documento. Eu vou fechar esse documento assim. Então você tem que tomar cuidado com isso. E é assim que um profissional faz, né? Seja escrevendo qualquer tipo de texto, né? Ele vai tomar cuidado com o público dele até ele definir a versão final. É bom que você já tente não ser ambíguo, né? Tente passar para outras pessoas lerem, porque se você for um profissional relaxado, vai passar a primeira coisa, você vai fazer em cima da hora, faltando 5 minutos, a primeira coisa que você fez é aquilo que você vai oferecer, né? Então, conteúdo assim as pessoas não querem, né? Coisas que não são confiáveis as pessoas não querem. Então, até passar por uma redação, por uma ali verificação do português, né? De como que está escrito, se tem palavra errada, uma correção. Isso é necessário, né? Não é capricho, isso é necessário. Então, você tem que se acostumar. Para ser um profissional, você tem que fazer as coisas direito. Problemas comuns, né? Tomar como base pressupostos incorretos, escrever implementações como ao invés do que, descrever operações em vez de escrever requisitos, utilizar termos incorretos, utilizar uma estrutura de frase incorreta, se expressar mal, deixar requisitos de fora, cair no excesso de especificação. Então são problemas comuns, né? Como que você vai evitar esses problemas, né? Então, a forma que eu falo para os alunos escreverem os requisitos são sempre assim, ó. O sistema deve ser capaz de fazer tal funcionalidade, né? O sistema deve ser capaz de permitir tal coisa, né? O subsistema 1 deve fornecer. Então, colocar o que deve ser feito naquela funcionalidade, né? Ser enfático, né? Ser bem claro ali e colocar, né, como uma característica, uma funcionalidade mesmo do sistema que ele vai permitir o usuário fazer. Então, eu terminei essa parte, quis fazer uma revisão, agora eu vou passar umas questões aqui para a gente poder trabalhar, fixar esse conhecimento. Então, vou minimizar aqui. E aqui agora, eu tenho umas questões que eu vou abrir. Isso, abri aqui. Ó, questões para fixação do conteúdo. Vou passar aqui, vou deixar um tempo, depois eu resolvo com vocês. 1. Ao se proceder à análise de requisitos funcionais de um projeto, sistema a ser desenvolvido, pode-se afirmar que essa é a etapa onde se dá, exceto... Então, o que eu quero aqui, né? Eu quero que o aluno me fale, né,
o que acontece aqui na análise de requisito, o que é comum, né, quando o projeto está sendo desenvolvido em questão de requisito, o que se dá nessa etapa, exceto uma coisa. Então, o que eu quero que você fale, o que não é correto ter nessa etapa. Então, vamos ver aqui as opções. Será que na análise dos requisitos funcionais nós teremos o entendimento do negócio? Será que nós teremos o entendimento do negócio? A resposta A, aqui é a alternativa A. B, o levantamento da situação atual e do que se pretende desenvolver. Será que é isso que nós temos aqui na análise de requisitos funcionais? O levantamento da situação atual e do que a gente pretende desenvolver? C, a definição do hardware que será necessário a implantação do projeto do sistema. Será que a gente quer definir o hardware que vai ser necessário para a gente desenvolver o projeto? D, o planejamento do projeto, né, ou sistema. Será que a gente quer desenvolver na análise de requisitos o planejamento do sistema? E, o fechamento do escopo do projeto do sistema. Será que a gente quer o escopo do projeto? Então vou deixar essa questão aí para você. Faz pausa aí no vídeo, anota um pouquinho, tenta responder aí, trocar ideia com o colega. Eu vou estar com o meu e-mail aberto, né? Ou você pode responder, perguntar pelo meu próprio canal aqui, ou pelo meu e-mail, e aí depois eu respondo para você. Então vamos para a segunda questão. Depois dessas questões nós vamos fazer uma pausa. 2. A lista de exemplos abaixo são de requisitos funcionais, exceto em. Então voltando aqui, ó. Tem uma lista de exemplos abaixo de requisitos funcionais. Apenas uma das alternativas, né, que está como exceto, não é. Então, a gente quer identificar qual que não é um requisito funcional. A. O sistema deve validar o CPF antes de cadastrar um cliente. O sistema deve validar o CPF antes de cadastrar um cliente. Será que isso é um requisito funcional? B. O sistema deve calcular os gastos diários de um consultor. Será que isso é um requisito funcional? O sistema deve calcular os gastos diários de um consultor? C. O sistema deve ter um tempo de resposta de no máximo 30 segundos. Será que o sistema ter um tempo de resposta de no máximo 30 segundos é um requisito funcional? D. O sistema deve emitir relatórios semanais, né? Será que essa opção de o sistema emitir relatórios semanais seria um requisito funcional? E. O sistema deve permitir níveis de aprovação de um documento virtualmente. O sistema deve permitir níveis de aprovação de um documento virtualmente. Será que isso é um requisito funcional? Vou deixar um tempinho aí, você pausa o vídeo, anota, tenta responder aí a alternativa correta. Lembrando que eu quero a alternativa que não seja um requisito funcional. Como o texto diz, ó, a lista de exemplos abaixo são de requisitos funcionais, exceto em. Então você vai mostrar onde está essa exceção. 3. Um software é geralmente produzido a partir de um projeto, ao longo do qual, aí vem a resposta, né? Deve vir a resposta. O que acontece ao longo do projeto? Requisitos permanecem registrados e sem alterações. Será que os requisitos permanecem registrados sem alterações? B. Requisitos mudam e outros podem surgir. Será que os requisitos podem mudar e outros podem surgir? C. Relacionamentos entre requisitos permanecem inalterados. Será que existem relacionamentos entre os requisitos e que eles permanecem inalterados? D. Requisitos cujo estado vai de aprovado para rejeitado são eliminados do registro. Existe uma regra que fala que a gente tem que eliminar os registros quando eles mudam de status de aprovado para rejeitado? E a alternativa E, né? Nenhuma das anteriores. Será que nenhuma dessas anteriores aí é verdade? Todas estão erradas, né? Então, anota aí as alternativas, pensa um pouquinho, pausa o vídeo e responda conforme o seu entendimento. 4. Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue o item a seguir. O diagrama de casos de uso deve ser elaborado após o levantamento de requisitos, para refletir as principais funcionalidades do software. Certo? Errado. Então, você acha que é certo? Você acha que essa afirmação é errada?
Vou ler de novo. Acerca dos processos de desenvolvimento de software. Estou falando dos processos de desenvolvimento de software. Julguem o item a seguir. Qual que é o item? O diagrama de casos de uso deve ser elaborado após o levantamento de requisitos, para refletir as principais funcionalidades do software. É só lembrar da sequência da aula. Como eu expliquei na aula, como que eu montei a sequência, em que momento que eu falei que ia haver o diagrama, em que momento que vem os requisitos, o que eu expliquei, qual foi a ordem. Se você lembrar da ordem, a resposta é essa dica aí. Então eu vou pausar aqui, você anotou aí, pensa um pouquinho, eu vou encerrar o vídeo agora, depois eu volto com as respostas, e aí eu vou ficar no meu e-mail lá, vou mostrar outros conteúdos também para reforçar, e vou aceitar e-mails lá para poder tirar dúvidas dos alunos ou até perguntas aí pelo canal do YouTube. Pessoal, qualquer coisa se inscreve aí no canal, curte aí, vamos trocar uma ideia por aqui, porque é uma ferramenta boa para a gente poder estar reforçando as nossas aulas. Tudo bem? Abraço.